A igreja pode assentar-se. Quero acolher aqueles que nos visitam, que Deus abençoe a sua preciosa vida. Muito bom tê-lo conosco na Igreja Presbiteriana Esperança. Se você não tem ainda uma igreja, essa pode ser a sua igreja. Querido, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós temos feito ao longo das últimas semanas a exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e hoje nós chegamos no verso 10, nós leremos dos versos 10 a 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 a 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Nós temos visto sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, com o tema geral, Corinto, igreja de Deus. Então, uma igreja de Deus. Deus, ele tem essa igreja como uma igreja sua, ao mesmo tempo que uma igreja problemática, que precisava ser corrigida, não muito diferente de nós. Igreja de Deus, mas que precisa de correção, precisa ser mais parecida com Jesus. Então, a mensagem dessa noite é chamados para uma mudança de cosmovisão. Nós somos chamados, como igreja de Deus, a uma mudança de cosmovisão. É muito comum, queridos, quando algumas pessoas se convertem, e aí tendo esse encontro com Cristo, tendo essa mudança, né? E aí então ele antes estava perdido, agora ele foi alcançado. Qual que é a tendência às vezes dessa pessoa? Muitas vezes essa pessoa ela quer pegar o que ela fazia antes para o mundo e agora fazer para Cristo. Então não é muito incomum, ou não era, quando, por exemplo, um funkeiro, então o camarada tocava funk, e aí ele converte, fala assim: agora eu vou fazer o funk, só que para Jesus. E aí você vai ter, em alguns tempos atrás, uns funks gospel. E aí o camarada usa aquela mesma coisa que ele antes fazia para o Satanás, agora ele faz também o funk, só que para Jesus. O camarada que era artista antes, no meio secular, agora ele se torna um artista de Jesus. E queridos, a questão, né, muitas vezes que ocorre é que essa pessoa ela tem uma cosmovisão, e cosmovisão é a sua visão de mundo. Ela tem essa visão de mundo já idólatra, ela já tem uma visão de mundo totalmente distorcida e contrária à palavra. E aí normalmente quando a pessoa então ela vem para a igreja, ou ela entrega a vida para Jesus, o que ela faz? Ela não quer mudar a sua visão de mundo, ela simplesmente adequa. Fala assim: agora então é para Jesus. É isso que vai acontecer, por exemplo, quando o catolicismo tornou-se a religião oficial do império. Então o cristianismo antes era uma religião perseguida, né, até ali o século IV, e aí no século IV da presente era, nós temos o imperador Constantino determinando que o cristianismo, o catolicismo romano, ele fosse a religião do império. O que aconteceu com muita gente que era idólatra? Gente que era pagã, gente que não era cristã.
ele se adequou, ele adaptou. Falou assim, antes eu tinha tais deuses, agora então eu vou só substituir. Né? E aí então ele molda aquela religião à sua cosmovisão. O que Paulo está ensinando aqui para o povo corinto é que eles não poderiam chegar para a igreja e impor à igreja a sua cosmovisão, mas que ao crer em Cristo eles deveriam ter uma mudança de mente. Não adiantava eles entrarem para a igreja com a mesma mente que eles tinham antes. Era necessário que eles tivessem uma mente conformada a Cristo. Era necessário que agora eles não seguissem o mesmo padrão que eles seguiam anteriormente. E por que nós estamos falando isso? Porque naquela época existiam muitos pregadores, muita gente que eram filósofos, que pregavam, e eles tinham os seus fãs. Então, eles eram chamados sofistas. A palavra grega sofia quer dizer sabedoria. Então, eles eram considerados os sábios, mas o sofista, o propósito dele é ter uma boa retórica. Então, o sofista era aquele camarada que arrebatava as multidões e o povo, quando ouvia os sofistas, aplaudia. E aí, no final, ele passava a sacolinha. E aí tinha uma galera que gostava e o povo que seguia esses filósofos gregos. E nós estamos falando de Corinto, uma das maiores cidades. Nós vemos que Corinto tinha cerca de 800 mil pessoas naquela época. Era uma cidade grandiosa, extremamente pecadora também. E o que acontece é que muitos desses coríntios convertem-se, mas eles agora na igreja têm a mesma postura de antes. Antes eles eram seguidores de alguns sofistas, alguns filósofos gregos. Eles tinham seus ídolos. Agora eles não têm mais os ídolos como sofistas, agora eles têm os ídolos da igreja. Fala, não, agora então eu tenho meu pregador favorito. Agora eu sou de Paulo, agora eu sou de Apolo, agora eu sou de Cefas, agora eu sou de Cristo. E o que acontece agora, eles impõem dentro da igreja a mesma cosmovisão, a mesma visão de mundo que eles antes tinham, fora da igreja. Um coração idólatra. Queridos, nós não podemos, assim como aqueles irmãos, fazer isso. Quando, muitas vezes na nossa vida, nós temos um estilo de vida totalmente contrário à palavra, um estilo de vida que não é de acordo com as Escrituras. E aí, então, a gente começa a ir na igreja, a gente crê em Cristo, a gente é batizado, e a gente, então, mantém esse mesmo padrão. E aí, agora, a gente só adequa para poder vir na igreja no domingo. Não pode ser assim. Ou, aquilo que eu gosto, eu assimilo. Aquilo que eu não gosto, eu rejeito. Eu posso escolher algumas partes da Escritura para seguir e outras não? De forma que a nossa mente tem que ser moldada pela palavra, de modo que nós devemos nos voltar para a palavra de Deus para sermos moldados por ela. Não importa se eu gosto ou não, eu obedeço. Não importa como eu vivia antes, importa como eu tenho que viver, e eu vou passar a ser conduzido pela palavra. Mas o que acontece naquela igreja é que as coisas não estavam muito dessa maneira. O que nós temos naquela época? Então, no verso 10, nós temos agora Paulo chamando a igreja à unidade. Essa nova mentalidade que Deus tem para você, crente, é uma mentalidade de uma igreja unida. Não existe mais individualidade, agora a visão é de corpo. E então nós, como crentes, uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos chamados à unidade, não mais à individualidade. É muito comum isso hoje. Assim como na época dos coríntios, assim como desde Adão, o que Satanás ele vai querer enfatizar é a individualidade, é a separação, é o homem por si. Nunca ideia de família, nunca ideia de comunidade, nunca ideia de nação, de um povo unido. Sempre eu, meu. Pode ver o pecado de Acã. O pecado de Acã, quando ele entra em Jericó, ele cobiça alguns utensílios de Jericó, ele guarda para si, meu, é meu. Ele não pensa no povo. E por causa disso, ele perece juntamente com a sua casa. E Deus mostrando que o pecado de Acã não cai só sobre ele, mas sobre a sua família e os seus animais, que perecem. Deus nos chama a viver em comunidade. O meu pecado afeta meu irmão. O pecado do meu irmão me afeta. E agora, então, Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, nós somos chamados para a unidade. A primeira palavra aqui que Paulo usa é rogo-vos, parakalo, no grego, que é usado até hoje como por favor, na Grécia, né? No grego moderno. Mas quando Paulo roga, quando Paulo faz essa exortação, a ideia aqui, às vezes a gente pensa assim, não, Paulo não está impondo, não é mandamento. Quando Paulo roga, não significa que ele está dizendo assim, que é imperativo, mas é um por favor, é um senso de urgência, mas é como se ele estivesse pedindo assim, ó, por favor, gente. O rogo do apóstolo é mandamento, queridos. A ideia aqui justamente é uma questão de súplica, é uma ideia de senso de urgência, mas também autoridade. É o apóstolo dizendo à igreja, de modo que o que ele vai falar na sequência, não é, eu vou ouvir se eu quiser. Já que ele botou aqui, né, eu estou te pedindo, é um pedido e não uma ordem. Não, isso é mandamento para nós, da parte do Senhor. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o que ele vai falar é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço encarecidamente a vocês, eu exorto a vocês, por meio do nome do Senhor Jesus, ou seja, a base do que ele vai dizer é Cristo, e há muito em jogo aqui, o que ele vai falar é em nome do Senhor, e a ideia do falar em nome do Senhor, queridos, a gente precisa entender o que é em nome de Jesus, porque a gente usa isso muito errado muitas vezes. Em nome de Jesus eu vou ganhar. Não, em nome de Jesus ele vai ser curado. E a gente fala assim, não, mas o Cruzeiro está na Série B, ele vai ser campeão em nome de Jesus. A gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar o nome de Deus em vão. Porque dizer em nome de Jesus não é fórmula mágica. Se eu colocar o em nome de Jesus, então acontece, entendeu? Você fala assim, não, em nome de Jesus. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou dar. Você falou, uai? Então é só pedir em nome de Jesus, pastor. Se ele falou que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou dar. Mas o que ele quer dizer? Que é só uma regrinha mágica? Porque se fosse assim, está resolvido. Você pede, você bota a palavrinha mágica, você tem que ganhar. Você não ganhou, não? Então não é isso. Então Deus não deu. Eu falei assim, então não é isso. Então o que é? Em nome de Jesus significa que Jesus pediria isso. Quando eu digo assim, presbítero Tasto, vá lá na casa de fulano de tal, em meu nome, e ore com ela e tudo mais. O que eu estou falando? O Tasto vai em meu nome, me representando, e ele vai fazer o que eu faria. Então eu iria orar pela irmã e trazer uma palavra da parte de Deus para a irmã, uma leitura bíblica. O Tasto vai lá orar pela irmã e trazer uma palavra. Ele foi lá em meu nome. Aí vai dizer lá, minha querida irmã, eu estou aqui em nome do pastor Daniel, papapá. Então ele vai fazer o que eu faria. Ele chega lá e fala assim, eu vim aqui em nome do pastor Daniel, minha irmã. Você tem uma oferta aí de R$1.000 para eu poder orar pela senhora? Eu falo assim, meu nome? Eu faria isso? Eu falo, não, se liga, não está em meu nome coisa nenhuma, não. Ele está tomando meu nome em vão. Dizer em nome de Jesus não nos dá liberdade para a gente dizer coisas que Jesus não diria, ou pedir coisas que Jesus não pediria. Então o que Paulo está dizendo é, o que eu vou falar para vocês é o que Jesus está mandando. E vocês poderão fazê-lo por causa dele também. E aí ele faz o pedido da unidade. Falem todos a mesma coisa. Não haja divisão entre vós. Sejam totalmente unidos. Tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então 4 coisinhas aqui que ele pede. Falem todos a mesma coisa. Falem todos a mesma coisa. Qual que é a ideia aqui? É ter um assunto só? Não, rapaz, nós vamos lá naquela igreja Esperança lá, que o povo é chato demais, rapaz. Você fala tudo a mesma coisa, você chega o mesmo assunto. Não é isso. A ideia de falar a mesma coisa é ter a mesma cosmovisão. A boca fala do que está cheio o coração. Então o coração de todos vocês tem que estar cheio da mesma coisa. E vocês têm que ter a sua ortodoxia,
O seu ensino tem que ser o mesmo. Não pode haver divisões. Não podem haver diferentes mestres e cada um querendo puxar para um lado. A igreja não tem espaço para isso, queridos. Às vezes tem gente que fala assim, não, porque a igreja pode ser plural. Porque a igreja pode ter gente que pensa diferente. Que tipo de pensamento diferente? O pensamento diferente sobre a palavra de Deus? Não. O pensamento sobre a palavra de Deus tem que ser o mesmo. Agora, o pensamento diferente, um torce para o Flamengo, outro torce para o Corinthians, outro torce, sei lá para quem, isso aí não tem problema. Um é médico, outro é policial, outro é engenheiro, não tem dificuldade. Isso aí cada um tem uma visão de mundo. Um tem um dom, o outro tem outro dom, diversidade, mas não de pensamento, não com relação à doutrina. A nossa visão quanto à doutrina tem que ser a mesma. Então não pode haver essa divergência. Essa pluralidade de falas ou de pensamentos vem de Satanás. Na igreja só tem um pensamento, é o pensamento de Cristo. Como nós lemos aqui agora há pouco no início do culto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer que eles tivessem o mesmo pensamento de Cristo. A mente de Cristo. E agora então ele vai dizer, falem a mesma coisa. Eles tinham divergência na doutrina. Eles tinham divergência naquilo que era central. Uma igreja dividida. E aí então ele vai dizer, vocês agora precisam conhecer essa doutrina. Para falar a mesma coisa, você precisa conhecer. Você precisa entender a palavra. Você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra. Eles não conheciam e por isso eles não praticavam. Em nenhum momento na Epístola aos Coríntios, Paulo chama de hipócritas. O hipócrita é aquele que prega o certo e faz o errado. Os coríntios, eles não eram hipócritas. Eles eram tudo ruim mesmo. O ensino era ruim e a prática era ruim porque o ensino era ruim. Então eles já tinham uma cosmovisão errada. E Paulo está dizendo, isso aí precisa ser mudado. Vocês precisam ser amoldados à mente de Cristo. Vocês precisam ser conduzidos pela palavra de Deus. Na igreja não há espaço para crenças diferentes. Na igreja não há espaço para cada um interpreta como quer. Na igreja nós precisamos ter um só pensamento, uma só visão, uma só mente. E aí Paulo continua dizendo, não haja entre vós divisões. A palavra cisma, aqui no grego, que dá a mesma origem da palavra cisma em português, que é essa divisão, literalmente era o rasgo da roupa. Então a roupa que era rasgada, né? Rasgo na roupa não é algo normal, isso gera prejuízo, isso gera dano, né? E aí então quando isso acontece, né, gera rompimento, machuca, dói, sai do normal, e ele está dizendo, não haja esse rasgo entre vós, não haja essa divisão entre vós. Quando se fala de rasgo, não foi feito para rasgar, o tecido foi costurado para estar tudo junto, e aí o que Paulo está dizendo, a igreja Jesus morreu pela igreja para vocês serem unidos, o que vocês estão fazendo aí contra a obra do Espírito, vocês estão fazendo aí contra a obra de Deus, não façam isso, vocês estão agindo ativamente para gerar divisão. Pelo contrário, sejam inteiramente unidos. E a palavra catartizo aqui, unidos, é justamente esse remendo. Emendar o que estava rachado, rasgado, reparado. Então vocês não podem rasgar, vocês têm que trabalhar na igreja para costurar. Nós precisamos entender isso, queridos, porque não é natural a gente ser unido. E unido em torno da doutrina, em torno da palavra. Pela palavra. A prática da palavra. O ensino da palavra. O natural nosso é separar, o natural nosso é cada um para um lado, o natural nosso é a gente querer simplesmente olhar para nós. Paulo está dizendo, vocês não podem fazer isso, sejam inteiramente unidos, não é parcialmente, não é só no que você gosta, mas você precisa estar perto do seu irmão, e mais, você tem que ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Aí Paulo está dizendo, vocês têm que ter a mesma mente, por isso uma mudança de cosmovisão. Então, todo mundo ter a mesma mente é ter uma cosmovisão de Cristo. É ter a visão de mundo de Cristo. E o mesmo parecer. O que é o parecer? É o julgamento. Então, como que eu vou agir em cada situação? Não pode haver divergência.
todo mundo tem a mesma mente, todo mundo tem a mesma interpretação, todo mundo conhece a mesma palavra, todo mundo vai agir da mesma maneira, como Cristo. Então o parecer vai ser o mesmo, não vai haver divisão, todo mundo vai ter o mesmo propósito. Queridos, nós como igreja precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma mente e o mesmo propósito, o mesmo norte. Como igreja Esperança a gente pode ter isso? Nossa igreja é uma igreja de fato que é pautada pelo discipulado. Nós temos o caminho da esperança, que é o evangelho. O caminho da fé está no forno, que é justamente o nosso material de doutrinas básicas. Então, esse livro vai falar sobre o que é o culto, o que é a adoração a Deus. Então, qual que é a nossa visão de culto? Então, as pessoas que chegarem aqui, ela não vai impor a visão dela de culto, porque na minha igreja era assim, vamos fazer assim também. Porque, nossa, não, está muito claro aqui, vamos escurecer, parede preta. Pastor, o senhor está muito, cafona de terno e gravata. Faz uma tatuagem no braço, bota uma camisa mais moderninha, que vai encher a igreja. O pessoal, nossa, que coisa boa. E aí, cada um querendo puxar para um lado. Não. O que a Bíblia diz? Como que tem que ser o culto? Então, nós temos a nossa visão do que é o culto. Então, nós vamos ser conduzidos e guiados, de fato, pela doutrina. E aí não é algo imposto, mas eu entendo pela palavra e falo, esse é o caminho. Não é meu gosto, como muitos lugares são. Seeker sensitive, é sensível ao que busca. Então o pessoal gosta mais assim, vamos fazer assim. Não. Centrados na palavra. E para isso nós precisamos conhecer a doutrina. E para isso nós precisamos praticar a doutrina. E ter então uma liderança conduzida pela palavra. Uma liderança dividida não prevalece. E aí a nossa visão não vai ser egoísta, sabe? Então a nossa visão de igreja vai ser de unidade. Eu não olho um diferente do outro, ou eu não tenho partidarismos. Conta-se a história de um casal de senhores, e eles estão emocionados porque está passando uma parada militar, e a mulher então cutuca o seu esposo, e ela diz, poxa vida, não é por nada não, meu bem, mas essa parada militar, o nosso filho é o soldado mais lindo de todos. E aí então a parada passando, e aí eles olhando para o filho deles, falando, ele é o mais lindo. E o marido então complementa, ele não é só o mais lindo, e ele também é o único que está com o passo certo. Todos os outros marchando juntos, mas o único que está certo é aquele que está com outro passo. E aí qual que é a interpretação deles? Egoísta. Eles não veem o todo. E às vezes a gente é assim. A gente só quer ver o nosso. A gente só quer interpretar da nossa maneira. Paulo está dizendo, vocês podem olhar só para vocês não, para o próprio umbigo não. Vocês têm que olhar como Cristo. Vocês têm que entender que Cristo morreu pela igreja, não para que haja divisão, mas que essa igreja seja unida. E aí então Paulo mostra o problema da igreja, versos 11 e 12, ele vai dizer, porque a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E aqui então o que acontece? Paulo mostra o problema e o pecado da divisão, e ele vai dizer, eu fui informado pela casa de Cloe. E aí então Paulo, possivelmente ele recebe informação desses da casa de Cloe, que havia brigas no meio dos coríntios. Então eles não estavam só divididos, tinha briga no meio deles. O negócio estava feio lá. Havia contendas, discussões, disputas. Então veja, o falar a mesma coisa é o oposto de discussão. Ao invés de falar a mesma coisa, eles estavam discutindo, eles estavam indo um contra o outro. E aí, nesse contexto dos sofistas da época, eles estavam então cada um dizendo que seguia Paulo, Apolo, Pedro. Mas na prática, não é que eles seguiam Paulo, Apolo e Pedro, é que eles têm um coração dividido, eles têm um coração orgulhoso, eles querem impor o seu modo de pensar ao outro, e é isso que eles estão replicando na igreja agora. Então não é porque eles seguem Paulo, porque Paulo não dá chancela para o seguidor dele na igreja e fala assim, ei, quem está falando aí que é meu seguidor, é coisa nenhuma. E quem está falando que segue Apolo também não é coisa nenhuma.
De Pedro, então, menos ainda. E de Cristo, então, são os piores. Por quê? Os que diziam que eram seguidores de Paulo, Paulo é o plantador da igreja. A igreja de Corinto começou com Paulo. Paulo chega lá em Corinto, fica 18 meses na cidade, e ele começa aquela igreja, ele dá início àquela igreja, ele se une com Priscila e Áquila, ele se torna ele já era, né, um fazedor de tendas, então ele trabalha pelas suas próprias mãos para se sustentar, para pregar o evangelho ali naquele lugar. E aí então ele prega aquele lugar, e Paulo é o maior evangelista que o mundo já viu. Não tem ninguém como Paulo. Não tem um pregador do evangelho como Paulo. Não tem um plantador de igreja como Paulo. Paulo é o cara no Novo Testamento. Paulo é o maior instrumento de Deus para a propagação do evangelho no mundo. Aí o pessoal fala assim, não, eu plantador da igreja aqui, eu fui discípulo dele, eu criei no Senhor Jesus com a pregação de Paulo, então eu sou de Paulo. Mas aí chega um tempo que Paulo vai embora, e aí diz em Atos 18, 24, aparece um camarada na narrativa de Atos, chamado Apolo. Olha o que Lucas diz a respeito dele. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. A Bíblia não fala que ninguém é bom pregador. Eloquente e poderoso nas escrituras é dito de Apolo. Você fala, rapaz, o Apolo era o Hernandes daquela época. Assim, o Apolo era pregador. O Paulo tinha um camarada que dormia lá no meio do sermão dele. Então, o Paulo, né, não era tão bom pregador quanto o Apolo. O Apolo era o pregador, e o que acontece? Ele vai para Corinto, ele prega lá em Corinto, o pessoal ouviu para Apolo. E Apolo era de Alexandria, a maior biblioteca da época era de Alexandria. Então, um cara versado na cultura grega, como era Apolo, um cara que conhecia muito de Bíblia, como era Apolo, só que diferente do Paulo, que também era versado em cultura grega e também conhecia muito de Bíblia, o Apolo ele tinha uma retórica mais próxima dos sofistas, muito mais bonita, eloquente. O povo falando, quem é Paulo perto do pastor Apolo? O Apolo, quando prega, eu choro. Quando Apolo prega, o meu coração. O Paulo não, só doutrina, fica lá. E aí tem um terceiro grupo, Paulo e Apolo. Ele não sabe quem é Pedro. Pedro, num sermão, converteu 3.000. Pedro andou com Jesus. Tem um pregador que andou sobre as águas só. Foi Pedro. E aí o pessoal, não, Pedro é a pedra. Né? É quem Jesus disse que a igreja seria edificada sobre o que ele ensina, a pregação dele. Não é o Pedro. E aí tem o quarto grupo, que é, não, eu sou de Jesus. Paulo, Apolo, Pedro, tudo homem. Nós somos de Cristo, não tem essa de pastor para nós. Não tem essa de pregador. Eu não preciso de pregador, nós precisamos de pastor. Nós, vocês seguem homens, nós seguimos o próprio Cristo. Você fala, rapaz, esse grupo aí é bom, hein? Só que Paulo coloca esse grupo no meio da divisão, ou seja, eles fazem parte do problema. E pelo contrário, eles eram os piores. Posteriormente, Paulo vai chamar alguns aqui na Epístola de Corinto dos que se chamam espirituais. Possivelmente eram esses, os espirituais de Corinto. Eles se recusam a ouvir ou ser servidos por Cristo na instrumentalidade de irmãos. É gente que até hoje fala assim, que rapaz, sigo um pastor com nada. Eu sigo Cristo. É aquele que nega e diz assim, Jesus não pode usar você para me abençoar, não. Jesus não pode usar irmãos para me servir, não. Para que essas mãos sejam Cristo na minha vida. Eles rejeitam, então, irmãos, por causa disso, rejeitam o próprio Cristo. Eles também não entenderam. Esse povo aí que vai dar base para os desigrejados, aqueles que vão dizer assim, não precisa de igreja, não precisa de ninguém, não gosto de ficar tendo que ter gente ali para poder você ser obediente. Eu não obedeço ninguém, só Jesus. Mentiroso, está desobedecendo Jesus, porque o próprio Jesus disse que nós
deveríamos ser sujeitos às autoridades. O próprio Jesus disse que nós deveríamos estar unidos. E eles estão focados na divisão. E agora Paulo, ele vai dizer para esses irmãos: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E agora então, Paulo vai dizer que a unidade da igreja, a base para a unidade da igreja é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos humilha, porque não é baseado na pregação de Apolo, na pregação de Paulo, na pregação de Pedro. Não é baseado em nada disso que nós estamos aqui, é por causa da cruz de Cristo. E esses irmãos, ao fazerem isso, eles estavam anulando a cruz de Cristo. E aí ele usa o argumento, ele vai dizer assim: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio. Ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desse não lembro se batizei alguém. Rapaz, tem um plantador de igreja que quer batizar a gente? Então, como é que funciona um negócio desse? Um pastor que dá graça a Deus fala assim: não, plantei a igreja lá, mas dou graças a Deus que não batizei ninguém. Ele não quer fãs, ele não quer saber de número, ele nem lembra quem que ele batizou. E aqui então ele está lá escrevendo e ele fala assim: aí ele pensa 18 meses que ele passou lá, ele fala assim: batizei a casa Cristo e Gaio. Cristo, que era o maioral lá da sinagoga, eu batizei ele. Não batizei mais ninguém não. Falei: não. Casa de Estéfanas. Porque o Estéfanas, Fortunato e Acaico levaram lá o relatório para ele, talvez estava por lá, e falaram: a casa dele aqui eu batizei. Tirando isso, não lembro não. O que Paulo está mostrando e ensinando para nós? Ele não tem um ministério personalista. Pelo contrário, ele nem lembrava. Muitos ministérios são personalistas em torno da própria personalidade do pastor. Tem igreja que você vai lá na igreja, tem a foto do pastor na frente. A igreja do pastor fulano. Não, porque aqui tem o poder de Deus. Porque Deus usa o fulano. Aí na frente dessa igreja abre outra, com a foto do outro pastor, que saiu do mesmo ministério. Porque aí eles brigaram, e aí tem o poder de Deus aqui, tem o poder de Deus lá, e dividido. Uma cosmovisão maligna. Paulo não quis batizar e ele manda outros batizar, fala: não, tem mais pastores na igreja, então batiza lá Timóteo, batiza lá Tito. E aí Paulo vai dizer: olha, eu não batizei em meu nome, Cristo não me enviou para batizar, Cristo me chamou para pregar o evangelho, Cristo não me chamou para ser batizador. E mais, o batismo tem que gerar comunhão com Cristo e não com o batizador. Não importa quem te batizou. Quem batizou foi Apolo, quem batizou foi Pedro. Não, fui lá para Jerusalém para Pedro me batizar. Quem batizou foi João. Quem me batizou, poxa vida, quem me batizou foi o Tomé. Assim, quem te batizou não importa. A questão não é quem te batizou, em nome de quem você foi batizado. Não importa quem te batizou. Quando Davi foi batizado, eu ainda não era ordenado. Então ele foi batizado pelo meu pastor. E aí, aqui em Vitória, a Sara nasceu. E eu fiquei tentado a batizar minha filha, né? Poxa vida, esse seria o meu primeiro batismo. Porque até então não tinha batizado ninguém. Assim, vou batizar a Sara. Eu não batizei ninguém até hoje. E tal. Só que eu plantei uma igreja em Diadema. Fiquei 5 anos lá. Nós discipulamos muitas pessoas que foram batizadas por outros. E aí, hoje de Diadema eu posso dizer assim: eu não batizei ninguém lá. Não batizei ninguém. Ninguém que é da igreja lá, eu batizei. E aí com a Sara aqui, eu falei assim: não vou batizar a Sara. Eu não batizei o Davi, não vou batizar a Sara. E aí pediu ao pastor Jailton: pastor, eu gostaria que o senhor batizasse e tudo mais. Porque já pensando futuramente, a Sara falando assim: papai que me batizou. Papai que te batizou coisa nenhuma. Eu teria que puxar a orelha dela e falar assim: ei, seu batismo é melhor do que do seu irmão, porque foi outro pastor que batizou ele. A questão não é quem batizou vocês, a questão é em nome de quem vocês foram batizados. Porque o meio de graça não tem a ver com quem faz,
se ele é corretamente administrado. E aí então já nem terão esse problema, né? Mas estava tendo esse problema em Corinto. Não, mas e aí Paulo está falando, e aí eu nem me envolvi nesse negócio, porque não é quem batiza que gera essa comunhão, mas é com Cristo. E agora Paulo ele vai dizer, Cristo me mandou para batizar, ele usa essa figura, e ele fala assim, e ele me mandou pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Agora ele está batendo nos sofistas. Vocês estão sendo conduzidos por artifícios estéticos e humanos, como os sofistas fazem, com uma pregação bonita, falando, nossa, que coisa maravilhosa, como ele articula bem, que grande pregador. E Paulo está dizendo, que grande pregador, coisa nenhuma, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Que grande Cristo, que grande salvação, é o que Cristo fez por mim. Que pregador que nada, ele é um miserável como eu. É o que Paulo vai dizer, eu sou o maior de todos os pecadores. Não batizei ninguém não. E dou graças a Deus por isso, quando batizei esse bando miserável. O que ele está falando aqui? E ele está dizendo, Cristo me chamou para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, mas com poder. A ideia aqui é que ele não usava retórica como os sofistas, como os filósofos daquela época, que queriam persuadir artificialmente, gerar emocionalismo. Ele diz, isso anularia a cruz de Cristo. E hoje nós temos pregadores assim, focam no emocional, focam em si. O camarada, ele articula. Tinha um pregador no passado, que ele virava e falava assim, prepara o lenço. E aí ele sabia que ele ia contar aquela história que o povo ia tudo chorar. Hoje, o que o povo faz? Vem cá, tecladista. Aí bota a música de fundo. Porque com a música de fundo, qualquer coisinha que eu falar aqui, o negócio já está mais... prepara a cama, né? E aí, as histórias. Teve uma época no passado, algum tempo atrás, que estava na moda o acampamento Encontro com Deus. Tinha estratégia de marketing. Qual que era a estratégia de marketing? Você não pode contar o que aconteceu lá, não. O povo ia e falava assim, rapaz, foi tremendo, é só isso que podia falar. Foi tremendo. Por que foi tremendo? Não posso falar, só se for lá para ver. Aí já era aquela, qual que é a estratégia pro cara aí? Curiosidade, né? Rapaz, que é isso, gente? Aí você tinha essa, primeira, curiosidade. Como é que era lá? Nunca fui não, mas já ouvi falar. O povo depois, um pecador que contaram para mim, não podia contar não, mas me contaram, né? Aí o emocionalismo do início ao fim. É toda aquela carga emocional que o povo fala, todo mundo sai de lá convertido. Nossa, que coisa maravilhosa, todo mundo é crente, todo mundo aceitou Jesus. E essas igrejas que focaram no encontro com Deus, foram igrejas que bombaram, explodiram e encheram de membros. E esses membros continuaram na igreja depois? Obviamente que aqueles que Deus salvou continuaram, mas a maior parte que foi no emocional não vai permanecer. Paulo está dizendo, eu não quero usar de artifício para tentar convencer alguém que não quer Cristo, que vai ser movido por mera influência humana. Querido, nós pregamos o evangelho, a gente não precisa dourar a pílula, a gente não precisa de mexer na mensagem para dizer, veja bem, pode ser que as pessoas se escandalizem. Pastor, não fica falando de cruz, porque cruz dá problema. Queridos, hoje falar de cruz ainda está de boa, porque a gente está num país cristão, e cruz para nós é normal. Naquela época falar de cruz, onde para o judeu ser pendurado no madeira é ser maldito? Você está falando que seu Deus é maldito? Ou para um romano que é um bandido? Assim, seu Deus morreu na cruz. E eles zombavam. O que a gente vai ver mais para frente vai dizer que é loucura a mensagem da cruz. Paulo não usa de artifícios, porque ele diz, aqueles que fazem disso, a cruz se torna mero acessório. O pregador tem que se esconder atrás da cruz, a cruz que tem que ser exposta. Não sou eu, a pessoa não tem que olhar e falar, nossa, que pregador, que grandioso, que coisa maravilhosa. Não. O foco não está no sinal, o foco não está na emoção, o foco está na palavra, o foco está em Jesus. Queridos, é isso que nós temos que seguir. E a unidade da igreja está baseada na cruz de Cristo. E nós somos unidos porque nós estamos olhando para Jesus. Ele morreu por nós e
nós somos chamados a tomar nossa cruz e seguir Jesus. E se eu estou tomando minha cruz, eu não tenho tempo para pensar que eu sou melhor do que o outro, ou que eu sou maior do que o outro, ou que minha vontade tem que ser feita, porque minha vontade está morta na cruz do Calvário. Não é o que eu quero, é o que Cristo quer, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mudança de mentalidade, queridos, é o que Paulo nos exorta. E veja, não tem problema a gente gostar de alguns pregadores, não tem problema a gente seguir alguns pregadores. Eu tenho alguns pregadores que eu gosto, que eu ouço, que me influenciam, e que muitas vezes eu tomei emprestado sermões deles, né, para me abençoar e abençoar a igreja. Isso não é problema. O problema é quando isso se torna um culto à personalidade, ou quando eu penso que Deus só vai falar por meio de fulano. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se o pastor Daniel não pregar qualquer outro, é Deus falando. Tenha muito cuidado para pensar que Deus só vai usar um ou outro, ou alguns especiais. Deus usa quem Ele quer. Quando a gente participa do culto ao Senhor, é voz de Deus para nós. Nós temos que ter muito temor e ouvir a palavra do Senhor. É muito comum o seminarista ficar muito crítico, sabe? Seminarista normalmente, seminarista é uma beleza, né? Ele pensa que sabe muito, ele começou a estudar um pouquinho, ele pensa que sabe muito, e aí ele começa a ficar crítico com o sermão de todo mundo. E aí às vezes a gente fica crítico, a gente começa a ouvir, né? A gente ouve alguns pregadores, e aí a gente fica crítico contra aqueles que são talvez um pouco mais simples, né? Querido, muito cuidado com isso, para você não se tornar um idólatra, para você pensar que Deus não pode usar um irmão simples, porque Deus usa quem Ele quiser, inclusive você. Então, nós somos chamados a olhar para Cristo, e esse Cristo é quem opera, e é quem nos transforma, é quem nos quebranta, é quem nos ensina. Quantas vezes eu aprendi com meus filhos, né, eu contando história para eles, e às vezes eles trazendo alguma informação e falando: papai, mas e isso? Olha, né? E às vezes nessa visão infantil você aprende. Além disso, nós precisamos entender que frases de efeito e retórica não são o Evangelho. A nossa ênfase deve estar em anunciar a palavra de Deus corretamente. Nós não queremos falso fogo. A gente vai dizer: não, porque teologia apaga o fogo do Espírito. Não, a teologia apaga o falso fogo. Nós não queremos falso fogo no nosso meio. Nós não queremos emocionalismo. Nós queremos o Evangelho pregado. E é isso que nós devemos fazer por onde for. Pregar o Evangelho genuíno. E entender que aqueles que Deus desejar, Ele vai alcançar. E ao pregar esse Evangelho, o Espírito Santo vai aplicar esse Evangelho no coração daquela pessoa e ela vai crer. Fala: nossa. E você vai pregar para uma coisa, para o outro a mesma coisa. Esse aqui não vai estar nem aí, esse aqui vai cair em lágrimas. Você fala: cara, não fui eu. Eu preguei a mesma coisa. Mas Deus decidiu quebrantar esse aqui. Aquele ali não aconteceu nada. Mas a mensagem que salva é da cruz. Preguemos a cruz, queridos. Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção sobre a unidade da igreja. Desejo que nós tenhamos de fato de ser uma igreja unida. Que essa canção seja sua